Fala turma, tudo bem com vocês? Estou trazendo aí mais uma questão para a gente resolver e comentar. E essa questão ela é muito bacana, muito bacana, porque ela trabalha com dois assuntos em um mesmo problema. É uma questão de mecânica, um assunto do primeiro ano, e trabalha com dois assuntos muito importantes. Energia mecânica. A energia mecânica é a energia ligada ao movimento. Temos a energia cinética, a energia gravitacional, a energia elástica. Na hora de resolver o problema, temos a energia que é conservativa, ou seja, a energia do começo é igual à energia do final, porque há uma conservação. Não existe atrito ou não existe nada que faça com que a energia do começo seja perdida ao longo do percurso. Isso é uma questão conservativa. A outra maneira é uma questão de energia dissipativa, ou seja, a energia do começo é maior do que a energia final, porque durante o percurso há uma perca de energia, principalmente pela questão do atrito. A outra questão que a gente trabalha, um outro assunto dentro desse problema, é a quantidade de movimento. A quantidade de movimento que o corpo tem ao se mover. E a quantidade de movimento está muito ligado a quê? A colisão, choque mecânico. É muito fácil de vocês perceberem. Basicamente, a nível mais médio, tá certo? O nível médio mesmo, quando a gente percebe que um bloco bateu no outro, um tiro bateu em cima de um bloco, dois carros se colidiram, quando a gente vê colisões, choque mecânicos entre dois corpos, duas partículas, dois objetos em movimento, ou um em movimento e um em repouso, a gente tem um assunto chamado de colisão, choques mecânicos. E quem vai ver isso é a quantidade de movimento, tá certo? Então, o problema da SpaceX, a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, trouxe em seu concurso essa questão, que é a seguinte: um bloco de massa de 180 gramas está sobre uma superfície horizontal sem atrito. Se não tem atrito, quer dizer que a energia do começo é igual à do final, não tem nada atrapalhando o movimento, tá certo? E prende-se à extremidade de uma mola ideal de massa desprezível e constante elástica igual a 2 vezes 10 elevado à terceira, ou você pode ler 2000. 2 vezes 10 elevado à terceira newton por metro. A outra extremidade da mola está presa em um suporte fixo, conforme mostra o desenho, que vamos comentar aqui, ó. Inicialmente, o bloco se encontra em repouso e a mola em seu comprimento natural, isto é, sem nenhuma deformação, ela não foi comprimida ou alongada. Um projétil que tem uma massa de 20 gramas é disparado de uma forma horizontal contra o bloco, que é de fácil penetração. Ele atinge o bloco no centro de sua face com a velocidade de 200 metros por segundo. Devido ao choque, à colisão, choque mecânico, o projétil aloja-se no interior do bloco, desprezando a resistência do ar, a compressão máxima da mola, ou seja, quanto essa mola foi comprimida, apertada. E aí vamos começar o nosso problema. Primeiro, a gente percebe que aqui está o suporte fixo, tá certo? Esse suporte aqui ele não vai se mover. Aqui eu tenho uma mola que ela está no seu tamanho original, ou seja, ela não está nem comprimida nem alongada, está no tamanho aqui natural dela, tá certo? Tem uma constante elástica valendo 2 vezes 10 elevado à terceira, como está informado aqui, ó, Newton metro, e em uma extremidade está o bloco, certo? Esse projétil, que tem uma massa de 180 gramas, ele está viajando, ele vem aqui, ó, viajando a uma velocidade de 200 metros por segundo. Está aqui a velocidade com que ela viaja. Quando esse projétil bater no bloco, ele vai alojar o bloco. E o bloco, junto com o projétil, vai apertar essa mola. Então, você percebe que primeiro quem está em movimento, o projétil, o bloco está em repouso. O projétil que está em movimento vem, bate no bloco, aloja-se no bloco e o conjunto, projétil e bloco, aperta a mola.
tá certo? Então, o que acontece? Você está vendo um problema inicial de um assunto chamado de colisão, choques mecânicos. Existe um vídeo, tem um vídeo aqui no nosso canal, que ele fala exatamente sobre esse tipo de problema, tá certo? Eu vou deixar aí para depois vocês dar uma olhada nele, dar uma revisada boa no assunto. Então, você percebe que antes apenas o projétil está em movimento, o bloco está parado, e depois que o projétil bater e alojar, o conjunto comprime a mola. Então é um problema inicialmente de choques mecânicos, colisões, que vem de um assunto de quantidade de movimento, tá certo? Lembrar que quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade. Só vale quem está em movimento. É por isso que é quantidade de movimento, ok? Mas a gente tem que a quantidade de movimento, ele vai dar início e fim. Ou seja, a quantidade de movimento inicial será igual à quantidade de movimento final, já que não há dissipação desse movimento. Então, no momento inicial, uma colisão. Depois que tem uma colisão, o que é que vai ter? Vai ter uma compressão. Quem é que vai comprimir depois da colisão? Quando o projétil bater no bloco, tá certo? O bloco vai ganhar energia cinética, porque o bloco vai ser penetrado aqui pelo projétil e vai apertar. Então a energia cinética vai ser transformada em quem? Energia elástica. Então, o que a gente vai achar que é justamente o que ele pede, a compressão da mola está aqui, ó, na energia elástica. Então, eu tenho que descobrir qual é a energia cinética que o bloco tem depois da colisão, passar para a energia elástica e a gente achar o que ele pede, tá certo? Então, como a energia cinética é ligada ao movimento, vamos primeiro descobrir qual é o movimento que o bloco tem depois da colisão. Qual é a energia cinética que ele tem para apertar essa mola? Então vamos lá para os nossos problemas. Só que antes de ir para os problemas, vamos consertar aqui no enunciado, tá certo? Algumas unidades. Porque a massa do bloco está em gramas. Vamos lembrar que eu vou trabalhar com quilograma. Vou voltar uma, duas, três casas. Então você vai ter para a massa do bloco, tá certo? Uma massa de 0,18 gramas, ok? E a massa aqui do projétil, que eu vou voltar uma, duas, três casas. Então, eu vou ter 0,02 quilograma, tá certo? Aqui também quilograma, ok? Então, a gente converte a massa dos dois para quilogramas e aí a gente pode trabalhar sem precisar alterar mais nada. Então, vamos lá. Primeiro, o que é que acontece? O projétil está em movimento, então é uma colisão. Então vamos fazer o seguinte: a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. A quantidade de movimento inicial, quem é que está em movimento no início? Apenas o projétil. O bloco não. Então, a massa do projétil vezes a velocidade do projétil. E no final, quem é que está em movimento? Os dois, porque o projétil vai alojar no bloco e o conjunto vai apertar a mola. Então eu vou colocar massa do projétil vezes velocidade do projétil, mais massa do bloco vezes velocidade do bloco. Ok? Vamos lá. Massa do projétil. Qual é a massa do projétil? 0,02 quilograma, tá ok? Então eu já vou substituir aqui, ó. 0,02 kg. Qual é a velocidade que o projétil está viajando antes de bater no bloco? Está aqui, valendo 200. Como o conjunto é que vai se mover, tá certo? Então, o conjunto eu vou juntar. Vou pegar a massa do projétil mais a massa do bloco vezes uma velocidade só para os dois, já que o projétil está dentro do bloco alojado e os dois estão se locomovendo. Então, eu vou botar uma velocidade só para os dois. Então, eu vou ter o seguinte: duas casas decimais cancelo com dois zeros. Então, esses dois zeros eu vou cancelar com duas casas e vai ficar 2 vezes 2, que vai me dar 4. A massa do projétil vale 0,02. A massa do bloco vale 0,18 vezes a velocidade.
Então, eu tenho 4 igual a, somando aqui, 0,2 velocidade, ok? Como está multiplicando, vou passar dividindo, vai ficar 4 dividido para 0,2. Lembra que esse camarada está multiplicando, eu vou passar dividindo, tá certo? Igual a nossa velocidade. 0,2 eu voltar volta uma casa em cima. É como você tivesse 40 dividido para 2 é igual a velocidade. Então, a velocidade com que o bloco e o projeto juntos vão apertar a mola vai valer 20 metros por segundo. Essa é a velocidade com que o bloco e o projétil juntos vão comprimir a mola, certo? Como eu já sei a velocidade com que ele vai comprimir, e essa velocidade é a energia cinética, eu posso agora transformar para energia elástica, ok? Então vamos pegar aqui e trabalhar com energia. Qual é a energia que ele tem? Energia cinética, que vai ser transformada em quem? Energia elástica. A energia cinética, eu tenho massa, velocidade ao quadrado, dividido por 2. A energia elástica, eu tenho K vezes x ao quadrado, dividido aí por 2. Como está ambos dividindo por 2, eu já posso cortar aqui, cortar aqui. Substituindo os valores. Qual é a massa, tá certo? Do que está em movimento. Lembra que agora os dois estão em movimento, não é só o projétil. Então a massa dos dois em movimento, 0,2 kg. A velocidade dos dois em movimento está aqui, ó, valendo 20 elevado ao quadrado. O K está aqui, ó, a constante da mola, valendo 2 vezes 10 elevado à terceira, vezes x ao quadrado, certo? Resolvendo esse problema, eu tenho 0,2 vezes 20 ao quadrado, que vai me dar 400. Como este camarada aqui está multiplicando, eu vou passar para o outro lado, dividindo. Vai estar dividindo aqui, ó, por 2 vezes 10 elevado à terceira. Isso, x ao quadrado. Nesse momento, você pode fazer o seguinte: transforma em notação científica e trabalha todo mundo com notação científica. Como muitos alunos não gostam de trabalhar com notação científica, tá certo? Uma das soluções que ele poderia fazer é o seguinte: eu cancelo esse zero aqui com uma casa decimal, certo? Na multiplicação. E aí eu vou ter esse camarada aqui, ó. Cancelo ainda mais, né? Esse 2 agora aqui com esse 2 aqui, ó. E o que é que você vai ficar? Você vai ficar com 40 sobre 1000, tá certo? Aí eu cancelo isso igual a x ao quadrado. Cancelando esse zero aqui com esse, eu tenho que 4 sobre 100 é igual a x ao quadrado. Ok? Uma maneira simples de a gente não trabalhar com notação científica. Cancelei o zero com a casa decimal, né, na multiplicação. 2 em cima, 2 embaixo eu cortei, tá certo? E eu tenho aqui 40 que ficou em cima, 1000 que ficou embaixo. Cancelei os dois zeros, está aqui. Como aqui eu tenho, tá certo, uma potência, se aqui é potência, eu vou passar para cá raiz. Então vai ficar assim, ó, x é igual a raiz do número 4 dividido por 100. Raiz do número 4 vale 2, raiz do número 100 vale 10. Cortando esse zero, volto uma casa aqui para frente, x é igual a 0,2. 0,2 metros. Achei aqui a minha deformação. Como eu percebo que todas as alternativas estão em centímetros, eu vou voltar duas casas, que é dividir por 100, e eu vou dizer que a deformação é de 20 centímetros. E aqui está a nossa resposta, então, letra D. Ok, turma? Uma questão muito bacana que envolve dois assuntos. Quantidade de movimento, onde a quantidade de movimento inicial é igual à final, antes da colisão e depois da colisão. Antes da colisão, só o projétil que se move. Depois da colisão, o projétil e o móvel, o bloco,
se move com a velocidade só para os dois, a gente bota os valores e acha a velocidade com que o conjunto vai comprimir a mola. E essa velocidade vai trabalhar o quê? Energia cinética. Aí eu venho para cá. A energia cinética do bloco e a bala vai ser transformado em energia elástica. Cancelo os dois aqui embaixo e substituo novamente os valores. A massa do conjunto, bloco e projétil, a velocidade que eles dois estão apertando a mola, a constante elástica e a deformação. Daí eu repeti o 0,2, 20 ao quadrado é 400, e eu passei esse camarada para cá. Cancelei um 40, né? Um zero aqui, ó, com uma casa decimal, vai ficar 40. 2 em cima, 2 embaixo, eu cortei. Lembrando aqui que eu vou deixar o 1, tá certo? E eu tenho aqui 40 dividido por 1000. Cancelando os zeros, vai ficar 4 por 100. Potência, passo raiz, raiz do número 4, raiz de 100. Cortar um zero é voltar uma casa. Como está em metro, volto duas casas, centímetro, ok? Lembrando, turma, que isso aqui também poderia ser trabalhado tudo em notação científica, né? Tem gente que não é muito fã aí de notação científica, então esse era um processo que ele poderia fazer, tá certo? Mas tem um vídeo aqui no canal brincando com notação científica, explicando como a gente faz divisões com notação científica, e tem um vídeo falando sobre quantidade de movimento e colisão, tá certo? Dá uma olhada no vídeo para vocês fazerem aí uma revisão rápida e muito bacana, tá certo? Um abraço, turma. Qualquer dúvida, deixa lá no comentário, sugestões para vídeos e resoluções de problemas. Até mais!